paz do Senhor, amada igreja, estamos aqui mais um domingo abençoado que o Senhor nos concedeu e vamos ter a nossa escola dominical debatendo o tema sobre a igreja em casa. Esse é o tema que trouxemos hoje, esta manhã. O versículo a memorizar está no Atos 2, 46, que diz o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 46. Esse é um versículo a memorizar. A nossa leitura bíblica encontra-se no 1 Coríntios 16, de 15 a 19. Eu vou ler. Se tiver a tua Bíblia, por favor, acompanhe-nos. E diz assim, 1 Coríntios 16, 15 a 19. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas e as primícias de Acaia, e que se têm dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Com a igreja que está em sua casa. Palavra do Senhor. Uma característica comum da igreja primitiva era que a presença da igreja caseira e o acompanhamento a presença da igreja caseira, iam no templo, tinham também as suas igrejas em casa e faziam o acompanhamento dos crentes. Não importa qual fosse a posição no templo do membro, mas eles sim tinham aquele acompanhamento, tinham também uma posição e um lugar na igreja caseira. Ou seja, até o apóstolo Pedro pertencia a um acompanhamento caseiro, como nós lemos no livro de Atos. O que isso quer dizer? Estamos a viver numa situação de confinamento e agora um decreto que saiu que os cultos serão simplesmente aos sábados e domingo. Não existe nenhum decreto que diz que você só se alimenta aos sábados e domingo. Você alimenta-se todos os dias. A palavra de Deus nos diz que nós devemos permanecer em oração sem cessar. E o que acontece em casos desse tipo, em que nós só temos que ter cultos sábado e domingo, encontro com os irmãos? Aí está a importância que nós temos que voltar o que fazia a igreja primitiva. Temos os cultos em nossas próprias casas, com as nossas famílias e possivelmente alguns vizinhos próximos que nós também estamos sempre em contato. E se essas pessoas são do mesmo bairro, não tem aquele movimento de saídas, entrar em contato com outras comunidades por causa do vírus, mas nós temos que ter as nossas igrejas em casa. Por quê? Porque com a igreja em casa é onde nós podemos detectar problemas individuais, que muitas das vezes, quando estamos no templo, na nossa igreja normal, esses problemas não são detectados, porque o culto é limitado e somos muitos, e as pessoas também que não se abrem nas igrejas. Então, na igreja que temos em casa, temos essa possibilidade de ter um acompanhamento mais próximo com nossos irmãos e os seus problemas. Então, vamos ver. Por que a igreja nas casas e o acompanhamento caseiro? Hoje a igreja é conhecida como a extensão da Assembleia Local. Nós vimos no Ato 2,46 que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. É uma unidade conveniente onde cada membro da igreja pode ser alcançado e servido, já falamos disso. E também é uma unidade em que nós prestamos maior atenção aos nossos membros de uma forma mais carinhosa. E nas igrejas caseiras,
não significa porque estamos em casa, agora há coisas que só podemos fazer no templo, em casa não. Nós também podemos fazer em casa, levar as pessoas à salvação e até o batismo, por que não? Nós vimos que na igreja primitiva eram perseguidos, eles tinham que fazer aquele batismo mesmo, muitas das vezes em casa, se não há aquela oportunidade de ir, por exemplo, ao mar, porque estão sendo perseguidos, ou num rio para fazer o batismo, então podemos também fazer o batismo em casa, no banheiro, seja numa piscina, onde puder, nós podemos fazer o batismo nas águas e entregar as nossas vidas em Cristo, até inclusive levar as pessoas no batismo do Espírito Santo em casa. Então, tudo que nós podemos fazer no templo, podemos fazer em casa, como nós lemos na nossa leitura bíblica, que fala de Áquila e Prisca com as igrejas que está em sua casa, ou seja, a igreja estava em sua casa e tinha o mesmo funcionamento como uma igreja, um templo que nós temos no nosso sítio. Então devemos manter esse pensamento fervoroso, principalmente nesses tempos, nos dias que nós estamos a viver agora, em que estamos confinados, estamos limitados a ter os nossos cultos semanais. Então, se nós metemos na cabeça, agora abriram-se, já temos cultos só sábado e domingo, e não mantemos as nossas igrejas em casa, então nós vamos estar famintos espiritualmente. O benefício de termos as nossas igrejas em casa. A igreja é um lugar de oração, cura, adoração, batismo do Espírito Santo e preparação para o batismo nas águas. Portanto, cada atividade que pode acontecer numa igreja regular também pode acontecer, como eu já disse, quando nós estamos em casa com nossos irmãos. Este inclui, como já disse, a salvação de almas, Atos 2, 40 a 42, e batismo nas águas, também, Atos 10, 47 a 48, nós vimos, batismo do Espírito Santo, cura dos doentes, podemos fazer a cura dos doentes em casa, e por que não? O Espírito de Deus habita em nós. Só para me recordar algo que veio na minha mente, nós vimos a passagem bíblica que quando Pedro foi preso, o que aconteceu? A igreja em casa começaram a orar fervorosamente. O que aconteceu? As correntes quebraram. O anjo veio, livrou Pedro da prisão de uma forma milagrosa. Mas por quê? Porque a igreja estava orando, o seu povo estava orando, né? Os discípulos estavam orando. Onde? Em casa. Então, há poder se nós mantemos em casa, em oração, e fizemos todas aquelas atividades que normalmente nós fizemos no templo, podemos fazer em nossas casas. Conclusão: a igreja caseira ou acompanhamento caseiro não apenas sustenta o crescimento da igreja, mas também cuida dos membros individuais na igreja. Amém? Seja a família, os teus filhos, sobrinhos, primos, ou a tua família estendida, faça uma igreja com eles. Se estiverem próximos, compartilhe a palavra de Deus. Cria grupos de WhatsApp familiares. Faça videoconferência. Usa os instrumentos que nós temos por aí, o Zoom, etc. Reúna a tua família. Faça a oração. Prega a palavra. E aqueles que estão em casa também façam a mesma coisa. Vamos continuar neste fogo. Não podemos, por causa da situação que nós estamos a viver, não podemos apagar a chama do Espírito Santo que já está dentro de nós, com a mentalidade e o pensamento que só podemos ter os cultos no templo, e agora os cultos agora como estão a ser limitados só para fim de semana, sábado e domingo, então de segunda a sexta nós ficamos à espera. Não, temos que fazer o que a igreja primitiva fazia. Então, essa palavra chegou a ti, querido irmão, querida irmã. Vamos fazer isso, vamos
temos as nossas Bíblias em casa, temos a palavra de Deus, temos as pregações gravadas dos nossos pastores. Vamos fazer o culto em casa, vamos manter esse fogo das nossas igrejas em casa para a salvação das nossas famílias e para a salvação das nossas próprias almas. Que Deus abençoe, que tenha um domingo maravilhoso e a seguir temos a palavra do nosso pastor, que vai nos ensinar uma palavra poderosíssima, assim que mantenha-te aí, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, e nos acompanhe. Que Deus abençoe.